Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, nós estamos na 32ª semana do Tempo Comum. O evangelho que vamos meditar está em Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça um escândalo. Mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e a jogassem no mar, do que escandalizar um destes pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje, o Senhor nos dá 3 pontos importantes, o perdão, a fé e o escândalo, né? Veja que no começo do Evangelho, Jesus já fala para os discípulos, é inevitável que aconteça um escândalo. E quantas vezes nós vemos escândalo durante o cotidiano do nosso dia a dia, né? Principalmente nas políticas, né? Pessoas querendo tirar vantagem em tudo e às vezes prejudicando, né, os mais necessitados, como o Senhor mesmo nos fala, né? Prejudicando aqueles que não têm como, né, se defender, né? Isso, então, desde aquela época que o Senhor vai nos dizer, né? É inevitável que aconteça um escândalo, né? Pela ganância, né? Muitas vezes pela ganância, por querer, pelo poder, né? Pela luta de poder. Então, cada vez mais, né, nós vamos escandalizando os mais necessitados, os mais fracos, né? Segundo, né, o nosso Evangelho, que desde aquela época, né, o Senhor já nos orientava, o Senhor já avisava aos seus discípulos, para que hoje nós também ficamos atentos àquilo que nós vamos fazer. Outro ponto importante é o perdão. Como estamos o nosso coração a perdoar? Estamos nós perdoando aquelas pessoas, né, muitas vezes, que nos ferem, né, muitas vezes nos coloca algo de em situações, né, difíceis no nosso dia a dia. E muitas vezes o nosso coração, né, magoado, nosso coração ferido, né, esquece de perdoar. Então Jesus aqui nos fala no Evangelho, né, que se aquela pessoa, mesmo que magoou-nos, né, vier a nós pedindo perdão, nós devemos perdoar, mesmo que ela se arrepender. Mas como que ela se arrepende? Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós guardamos essa mágoa no coração, né? E não avisamos e não conversamos com aquela pessoa. Muitas vezes as pessoas, até mesmo por brincadeira, nos ferem, nos magoam, e a gente guarda isso no coração, em vez de ir lá, né, e conversar com essa pessoa. É o que o Evangelho nos mostra, é o que o Evangelho nos diz, né? Vai, né, e fala com aquela pessoa, olha, você disse isso, você me magoou, né? Eu não gostei daquilo que você disse, eu não gostei no momento que você colocou essa palavra, né? Talvez foi uma palavra mal entendida, uma palavra mal colocada naquele momento.
e a gente se sai ofendido, sai magoado, sem mesmo, né, até falar para o outro. E quantas vezes a dor no nosso coração, a ferida que causa no nosso coração, né, e a gente vai, se afasta daquelas pessoas, né? E Jesus aqui então nos diz: vai lá, repreenda-o. Se ele estiver fazendo algo de errado, vai lá, repreenda. E se essa pessoa se arrepender do que ela fez, é logicamente que nós temos que dar o perdão. Outro ponto também importante na nossa vida é a fé. Como estamos, né, caminhando, né, com a nossa fé? Estamos verdadeiramente acreditando naquilo que nós estamos dizendo? Estamos acreditando verdadeiramente no nosso Senhor, naquilo que o Senhor nos pede, naquilo que o Senhor nos orienta a fazer, né? Então estamos nós a caminhar com a nossa fé está na altura desse finalzinho de evangelho, né? Se nós tivéssemos fé, pediríamos para uma moreira, para uma árvore, para uma montanha, muda de lugar, e ela mudaria. Então cá entre nós, né? Nós temos que olhar o nosso coração, olhar para si mesmo, né? E ver se verdadeiramente estamos de acordo com aquilo que pede o Evangelho, né? Aquilo que pede a palavra do Senhor, né? Veja, a primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 9, né? Lá diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de todas as nossas injustiças. Querido irmão, querida irmã, né? Temos o sacramento da confissão, temos o sacramento da reconciliação na nossa igreja. E quantas vezes, né, nós não procuramos um sacerdote, né, ou um padre espiritual, para que nós possamos verdadeiramente observar aquilo que nós fizemos de errado, confessarmos os nossos pecados, os nossos erros. E veja que Jesus vai falar, né, através da carta de João: se confessarmos os nossos pecados verdadeiramente, nós temos um Deus justo que nos perdoa e nos purifica, né? Querido irmão, querida irmã, que neste início de semana nós levemos então a palavra do Senhor, que nós buscamos, né, verdadeiramente, né, a fé, fortalecido na fé, fortalecido no amor em Cristo, levar, né, a paz aos nossos irmãos, sem escândalo, né, perdoando aqueles que nos ofendem, tratando-nos, né, cada vez mais no amor de Cristo. E hoje, né, principalmente nessa palavra, né, que nós abramos o nosso coração, que nós buscamos um sacerdote, que nós verdadeiramente, né, estamos já findando-se o ano, né, abramos o nosso coração, né, que nós procuramos um sacerdote, confessemos as nossas culpas, os nossos erros, para que cada vez mais, né, nós chegamos ao encontro do Senhor, para que cada vez mais, né, abramos o nosso coração ao Senhor, que Ele, como os discípulos, né, pediram que aumente a fé, nós também possamos aumentar a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos alimente com a fé, né, cada vez mais no nosso dia a dia. Querido irmão, querida irmã, uma abençoada semana a todos, e que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, e que nós possamos trilhar o caminho do Senhor, assim, cada vez mais, sem escândalo, perdoando aqueles irmãos que nos ofenderam, e que o Senhor possa cada vez mais aumentar a nossa fé, para que nós possamos estar sempre juntos, caminhando no amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.